Ainda não dá para dizer exatamente como vai ficar a vida depois da pandemia. Mas muitos pesquisadores já estão reunindo dados e publicando estudos que ajudam a prever o pós-pandemia. Uma dessas pesquisas foi feita pelo economista e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que também é mestre e doutor pela Universidade de Londres, Jacques Rubem-Boim. O estudo dele fala sobre a queda no número de bebês que devem nascer nos anos de 2021 e 2022. Professor, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. E eu queria saber do senhor por que menos crianças nesses próximos 2 anos? Olha, antes de mais nada, é preciso lembrar que no Brasil a taxa de natalidade já vem caindo há alguns anos. Não é? Hoje nós estamos com em torno de 0,8% ao ano de crescimento populacional. O número de filhos por mulher também tem sido reduzido a cada ano. O que ocorre é que com a Covid, né, o número de matrimônios, de casamentos, por exemplo, registrados nos cartórios do Brasil, teve uma redução muito grande. Para você ter uma ideia, no segundo trimestre desse ano, quer dizer, em plena Covid, aqui em Pernambuco, o número de casamentos foi reduzido em quase 70%. É um número dramático. Isso significa que em 2021 né, deveremos ter muito poucas crianças nascendo, seja pela redução de matrimônios, como aconteceu, seja também por um desencanto não é, das pessoas, dos casais jovens em relação ao futuro, quanto à perspectiva econômica, não é? Por exemplo, espera-se uma grande redução na taxa do emprego, no crescimento da economia e, portanto, os casais ficam reticentes em relação à ideia de terem filhos. Então, a gente deve ter, sim, uma redução muito grande de crianças. Eu tenho chamado os bebês raros né, da Covid, em contraponto ao que aconteceu, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, na década de 40, no final da década de 40 e na década de 50, houve o que se chamou de baby boom, né? Uma explosão de bebês, muitas crianças nascendo, frente ao otimismo muito grande daquela população em relação ao futuro. Infelizmente, hoje, em lugar do baby boom, nós teríamos algo que seria um baby scarcity, né? Uma rarefação muito grande de crianças. O professor... Então, professor, do ponto de vista econômico também, se a gente analisar por esse lado, é um planejamento que é importante os casais fazerem para poder colocar no papel, porque quando você tem uma criança, tem toda uma série de custos aí. Então, de certa forma, esse planejamento e adiar é algo ideal para um momento que a gente ainda não sabe como vai ser economicamente. Exatamente. A gente diz que a teoria neoclássica do planejamento familiar, não é? Segundo essa teoria, os casais planejam seus filhos em função de custos e benefícios, mas, dito de outra forma, frente às perspectivas não é, do futuro, se vão ter ingressos de renda suficientes, emprego, se a mulher vai ter inserção devida no mercado de trabalho. Então, quando as perspectivas não são favoráveis, observa-se sempre uma redução na taxa de natalidade. Ocorre que com a Covid, não só por conta do medo da doença, a postergação, o adiamento dos casamentos e também por conta da perspectiva de crise econômica, quando você junta tudo isso, você vai perceber que os casais tentarão adiar o mais possível o número de filhos. Isso significa que em 2021 nós deveremos ter uma rarefação muito grande de crianças, com todas as implicações na economia, na sociedade, até no psicológico das pessoas e do coletivo. Por exemplo, setores da educação, da medicina, principalmente no setor de saúde materno-infantil, as escolas vão ter também uma redução no número de alunos matriculados naquele ano. Se espera, por exemplo, que se tenha uma das séries do ensino das escolas sempre com muito poucos alunos, ou eventualmente até nem sequer
formadas em algumas escolas, poderá acontecer a inexistência de uma das séries, né, cada ano, durante muitos anos. Então, na questão, por exemplo, das maternidades, todo o comércio de produtos, né, para recém-nascidos, isso tudo em 2021 e 2022 será prejudicado. Serão setores que irão encolher. Agora, não se sabe quanto tempo vai durar, não é, essa perspectiva, digamos assim, de pessimismo dos casais. Exato. Esse é o problema, né? A incerteza que domina a gente. Para finalizarmos essa entrevista, professor, do ponto de vista econômico, de planejamento para os casais, a gente escuta uma recuperação lenta da economia, às vezes alguns setores que estão se movimentando, que podem crescer mais no ano que vem. O ideal seria, para a gente ter certeza mesmo, esperar 2 anos, como o senhor está falando no estudo, 21 e 22, ou não tem como prever, porque, de fato, a pandemia colocou para baixo todas as previsões? Está muito bem colocada a sua pergunta, não é? O efeito imediato será uma redução muito grande no número de filhos, no número de crianças recém-nascidas no ano de 2021. O ano 2022 provavelmente já começa alguma recuperação, porém nós não sabemos ainda se esse efeito, né, digamos assim, desistência ou postergação, adiamento, né, no planejamento do crescimento familiar, se isso vai perdurar por muitos anos, se vai se tornar um efeito, digamos, ou ter uma contribuição permanente. Professor Jacques Ribeibuin, muito obrigado por conversar com a gente e trazer todas essas informações para a nossa quinta-feira. Um ótimo dia para o senhor e bom trabalho. Igualmente a todos, a Universidade Federal Rural de Pernambuco sempre atenta nas pesquisas com relação à Covid. Um abraço.